Olá! Fundada em Niterói, Rio de Janeiro, em 1924, a Sociedade Brasileira de Eubiose defende o autoconhecimento como processo de evolução humana. Doutrina que pode ser considerada uma síntese de filosofia, religião e ciência, aponta o estudo dos ensinamentos que divulga como ferramenta de crescimento individual e também coletivo. Eu converso agora com Eurênio de Oliveira Júnior, diretor de Ensino e Educação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Doutor Eurênio, muito obrigada primeiramente pela presença do senhor aqui no estúdio e pela entrevista. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, explicasse quais são os princípios básicos da eubiose. Pois não. Eu que agradeço, Fabiana Mello, a sua recepção, a minha presença aqui no estúdio. Os fundamentos da eubiose são basicamente os da evolução humana. Evoluir significa transformar uma vida mais energética numa vida mais consciente. A história da consciência é uma história de bastante evolução, mas ainda que apresenta uma série de entraves para se conhecer o que é a consciência. Então, há uma interação do indivíduo com a vida e da vida com o indivíduo. Nós temos que fazer a leitura da vida e a eubiose vai facilitar esta leitura. À medida que você lê a vida que te cerca, você terá mais facilidade de conhecer a sua vida interna. Justamente, você se voltar a si próprio é uma das metas principais da eubiose, sem perder o contato com o coletivo. Ou seja, no momento em que a sociedade atual está cada vez mais presa ao material, ao real, ainda que no mundo virtual, no mundo informatizado, a eubiose, ela prega que se preste mais atenção, que se pare e preste mais atenção ao organismo e ao espiritual. Neste momento, sim. Aliás, sempre foi o momento de se perceber mais. Desde os fundamentos da própria doutrina filosófica da Grécia, nós tínhamos que Sócrates, por exemplo, falava do conhece-te a ti mesmo. Este conhece-te a ti mesmo encontrava-se dentro de um templo da Grécia, não é? O templo de Delfos. Porque dizia ele, conhecendo-se a si próprio, você vai conhecer o universo e os deuses. Porque todo o materialismo de uma formação universal, como é envolto pela espiritualidade, está dentro de cada um de nós. Então nós procuramos fora, mas nós vamos encontrar dentro. Este é o propósito. É alguma coisa um pouco estranha. Não é? Você não precisa deixar de viver os padrões externos, mas você precisa começar a prestar atenção mais na sua individualidade. Aquilo que te compõe. Aqueles fatores que não aparecem para você facilmente. É necessário uma atenção sua. Nós estamos despertados para a atenção externa. Aliás, toda a vida é voltada para o externo. Mas, quando nós nos voltamos para nos entendermos, os aspectos da alma de cada um, como se desenvolvem, quais os significados e os sentidos que nos dão. E como é feito esse autoconhecimento? Como a pessoa pode iniciar esse processo de autoconhecimento? Eu comecei, por exemplo, lendo livros de espiritualidade e de espiritismo, inclusive, não é? Porque o espiritismo se aproxima, ou pelo menos é um grande sinal para a espiritualidade. E qual é a diferença, por exemplo, o senhor falou da eubiose como sendo espiritualista. Qual a diferença entre a doutrina eubiótica e a doutrina espírita? Sem nenhum demérito à doutrina espírita, a doutrina espírita é mais empírica, voltada até para o sentido da caridade e do auxílio ao próximo. Nós consideramos na espiritualidade que, sem se autoconhecer, ajudar o próximo torna-se bastante difícil. E às vezes nós prestamos um grande serviço ao próximo e não prestamos a nós próprios, né? Por exemplo, dentro do aspecto da compaixão, o Buda diz que se no sentido da compaixão você não inclui a si próprio, essa compaixão é incompleta. Nós temos que ter compaixão pelos seres da criação, mas lembrarmos-nos também de nós próprios. Então, este autoconhecimento, no mergulho em si próprio, você vai ter a oportunidade de entender melhor o próximo e de exercer uma ação social muito mais eficiente. Né? Então, os caminhos são estudos. Nós temos mais de 90 unidades divididas em departamentos, que são as unidades maiores, e representações, que são as menores. Né? No nosso site encontram-se todos os endereços, inclusive aqui em Brasília. Então, os estudos são feitos numa progressão. Você tem o estudo de um conhecimento, que é mais voltado para a parte mental. Você tem uma reeducação de reações, que é voltado para a parte emocional.
E você tem o exercício do que mais se ressalta em você mesmo, que é a nossa vontade. E a vontade você vai despertar uma vontade superior. Então existem práticas cerimoniais que são voltadas para esta vontade superior. Então a espiritualidade é o pano de fundo de todas as verdadeiras religiões. Mas ela não se detém numa religião específica. Ela é um pano de fundo. Ela informa, não? Então nós temos uma igreja universal antiquíssima, que aparece inclusive no Velho Testamento, que está ligada a um ser chamado Melquisedeque. É o sacerdote de Salém, o sacerdote da grande cidade até imaginária. E este sacerdócio representa a fonte de todas as religiões positivas. A eubiose se ocupa em entender como é este sacerdócio e como exercê-lo. Nós temos práticas voltadas para esse sacerdócio, né? É sempre através de uma teurgia, que é uma magia extremamente branca. E como é o relacionamento da Sociedade Brasileira de Eubiose com as demais religiões? Nós somos uma porta aberta a todas as religiões. Apenas nós zelamos para que as religiões sejam autênticas, porque nós temos vários estágios de entendimento da vida. Então, as religiões honestas, elas agasalham os povos todos. Mas os princípios têm que ser muito claros, não podem ser princípios que dificultem o crescimento do entendimento da vida, e tem que ser exercido por pessoas sérias, assim como também as pessoas que procuram as religiões têm que ir com sentido de seriedade. A eubiose preza muito este sentido da seriedade. Ou seja, se conhecer a minha vida, porque eu não vou permanecer pelo tempo todo aqui, eu desapareço daqui. É claro que eu estou ocupado em entender o além. Mas se eu não entender o aquém, o que ficou atrás, dificilmente eu vou projetar o além. Então é importante que as religiões prezem e não tentem fazer disto um rebanho, que soltem os seus adeptos, porque eles também crescem em entendimento. E às vezes o que está sendo colocado não é suficiente para, vamos dizer assim, satisfazer a tentativa de entender a vida. Então, isto é o principal para nós. Ao iniciar o estudo dentro da doutrina eubiótica, a pessoa deve parar de seguir uma outra religião ou a eubiose ela acompanha as demais religiões? Como funciona? A pessoa pode permanecer no núcleo religioso em que se encontra. E pode até entender a eubiose, estudar, crescer e permanecer no núcleo em que se encontra, porque a eubiose é mais uma filosofia de vida. Encerrando esse sentido religioso, que é religar ou ligar novamente ao homem a um processo que ele esteve ligado e que por vir ao mundo ele se desprendeu, vamos dizer assim, provisoriamente, então ela permanece sempre atendendo e respeitando o crescimento de cada um. Então você pode permanecer na religião que quiser e também frequentar a eubiose, não há impedimento disso. Pela maneira como o senhor descreveu, o processo todo ele é bem individual e solitário. Como as demais religiões, elas têm um processo mais coletivo, elas oferecem muito o conforto da multidão, o conforto da reunião das pessoas, semanal, quinzenal, na multidão. Como contrapor isso? Como a Sociedade Brasileira de Eubiose pode oferecer uma alternativa que não seja tão solitária, por exemplo? Muito importante a sua pergunta, porque embora nós temos um cuidado muito especial com o crescimento individual, não representa isto que nós buscamos tirar a pessoa do coletivo. Nós queremos que a pessoa se torne mais consciente de si própria e do próprio coletivo. É normal dentro da sociedade, depois de um tempo, as pessoas mudarem muitos hábitos, porque passam a entender aquele coletivo que lhes acrescenta e aquele coletivo que lhes delapida ou tira porções, não é? Então a pessoa vai mudar muito a sua vida porque ela vai ver o papel dela no coletivo e o papel do coletivo nela. Então nunca é um isolamento. Isto se processa concomitante. Você não perde todo o seu raio de contatos, mas ao mesmo tempo você vai se conhecendo e se depurando mais. A eubiose busca exatamente isto. Nós queremos pessoas no âmbito social mais conscientes da trajetória das suas próprias vidas, porque isso vai dando uma série de fatores positivos, vai dando mais consciência dos acontecimentos, mais tolerância, mais permeabilidade,
mais inteligência, é uma série de fatores que crescem. Nós queremos que isso aconteça. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, diretor de Ensino e Educação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade.